Salve pessoal, beleza? Aqui é o Gabriel, sou professor de Educação Física e hoje o nosso tema do vídeo vai ser se realmente a cadeira extensora é um exercício, né, que traz malefícios para a estrutura do joelho, né, traz um dano estrutural, articular, enfim. Será que realmente esse exercício ele traz, né, é tão ruim assim? Então fica até o final desse vídeo que a gente vai esclarecer sobre essa temática e com isso você vai ter um embasamento maior, né, para tomar até a sua própria, enfim, ter o seu ponto de vista e tomar suas decisões na hora da elaboração dos treinos, ou você que treina por conta própria vai ter conhecimento sobre, né, esse tema. Vamos entender um pouco mais sobre essa estrutura, né? A gente vai ter duas articulações ali presentes. A gente vai ter a articulação tibio-femoral, que conecta o fêmur com a tíbia. E a gente vai ter também a patelo-femoral, que vai conectar a patela com o fêmur. Sendo que essa estrutura da patela vai ser o tema, vai ser o foco desse vídeo, no sentido que a gente vai analisar até que ponto esse exercício, né, especificamente a cadeira extensora, vai gerar um estresse, vai gerar uma, digamos assim, uma força nessa estrutura. Então, a gente vai se ater muito a esse ponto dessa estrutura da articulação patelo-femoral, analisando a patela, né? Para a gente conseguir conectar bem as ideias, uma das coisas que a gente escuta muito dentro e fora né, da academia, da sala de musculação, é que a cadeira extensora vai gerar um dano, vai gerar um estresse naquela estrutura ali da patela. Então, não vamos fazer cadeira extensora, vai ser um exercício que vai gerar muito estresse, aquela articulação, tu já tem uma dorzinha no joelho, cara, esquece. Ou, por exemplo, assim, cadeira extensora não é um exercício funcional, né? A gente tem isso vai ficar para um tema do outro vídeo, mas essas questões, esse posicionamento do que é funcional, o que não é funcional, quais exercícios entram nesse nicho, né? Mas a gente acaba levando por um extremo da curva que eu acho que a gente não deveria levar, porque no sentido que quando a gente analisa uma estrutura, um segmento do nosso corpo, ele cumpre funções, ele consegue cumprir no nosso espaço movimentos. É evidente que respeitando ali a cadeia de movimento dele. Então, se principalmente, né, na estrutura ali do joelho, tá? A gente levando em conta que a gente consegue fazer a extensão do joelho, e é um movimento que, cara, parte da funcionalidade daquela estrutura. Então, é funcional, tu não tá fazendo um movimento no sentido que, cara, esse movimento aqui, a gente vai girar ao contrário, fazer o pé do curupira e a gente vai reverter isso daqui, vai fazer um movimento, cara. Aí, entende? É evidente que isso, cara, não fecha muito a matemática, mas vai ficar por um outro tema do outro vídeo. Mas o que a gente acaba escutando sempre é isso, que, cara, a cadeira extensora vai gerar um dano, um estresse muito pontual naquela estrutura que, cara, tu não precisa estar fazendo aquela extensora. Pode fazer um agachamento, pode fazer um leg, um afundo, deixa a cadeira extensora, vamos sair das máquinas, esse é o principal. Mas a gente tem que levar em conta muitos outros aspectos, né, muitos outros aspectos, principalmente ali do indivíduo, do aluno que tu está treinando, que realmente vão ditar as regras do jogo, vão ditar como os treinos vão ser elaborados, né? À medida que, por exemplo, cara, tu pode pegar um aluno, tá? Que recém saiu, um pós-cirúrgico, enfim, passou ali pelo tempo dele da fisioterapia e tudo mais. Ele tem uma grande instabilidade, fora a questão do receio dele. Então, às vezes não pode ser, às vezes não. Cara, por que não talvez utilizar a cadeira extensora, respeitando a questão individual dele, para fortalecer aquele grupamento muscular, sendo com que vai ser extremamente positivo no sentido mais amplo,
das cadeias ali, dos grupamentos musculares, fazendo com que haja um sinergismo e a gente consiga trabalhar um músculo de um modo mais isolado, mas que, consequentemente, vai fortalecer toda a estrutura. Por que não? Né? É evidente que fazer agachamento é muito bom. Mas por que talvez não utilizar nesse período é ruim? A gente não pode fechar os olhos e entrar com sensacionalismo, dizendo, esse exercício é o pior de todos. Não dá para ser muito assim. E para a gente conseguir trazer uma ideia com um embasamento mais teórico, né? Eu vou trazer alguns artigos que a gente vai conseguir analisar e ver o que eles nos trazem sobre esse tema. A gente vai trazer o primeiro artigo, um dos artigos primários sobre esse tema. Eu esqueci o nome do cara, que é um nomezinho chato, que é Steinkan e colegas. Steinkan e colegas, em 1993, analisaram, fizeram uma comparação entre o exercício da cadeira extensora e do leg press. O intuito desse estudo é ver e comparar em quais determinados graus de amplitude de movimento ia ser gerado um maior estresse àquela estrutura do joelho e comparar qual deles ali vai gerar, em que ponto vai gerar mais dano, enfim. E o que foi visto, tá? Na cadeira extensora, por exemplo, explicando uma forma mais simples. Quando tu sentou ali na cadeira extensora, se posicionou, tá? Pezinho vai estar para baixo, joelho vai estar flexionado. A partir disso, quando tu inicia o movimento, saindo do zero, tu tá aqui, tá? Iniciou o movimento, fazendo o movimento da extensão do joelho. À medida que tu vai fazendo essa extensão, tá? Então pensa, a gente saiu daqui de baixo, de 90 graus, e vai indo até 0 graus. À medida que a gente vai se aproximando desses 0 graus, vai aumentando a força, tá? O estresse, aquela estrutura. Simplesmente é a questão da biomecânica, né? A gente tem alavancas ali funcionando e o estresse, a força vai ir para um ponto. Então, cada vez que a gente vai aumentando essa alavanca, né? Esse braço de resistência, aqui no joelho, na patela, vai tendo um maior, não dano, mas vai gerando uma maior sobrecarga essa estrutura. Vou fechar um pouquinho aqui, ó. Vai ficar melhor o som. Vai gerando uma maior força, né? Naquela estrutura ali do joelho. E à medida que tu vai descendo, vai voltando, vai diminuindo aquela força. E já no leg press, vai ser ao contrário, digamos assim, tá? À medida que você sentou ali no leg press, destravou. À medida que tu vai estendendo o joelho, né? Você vai empurrando para cima. Quando você estiver mais próximo diminuindo ali a angulação da flexão, vai diminuindo a força de reação à estrutura do joelho. E conforme tu for descendo, você vai aumentando a amplitude, né, a flexão, e vai gerando uma maior sobrecarga àquela estrutura do joelho. Então, digamos assim, quanto mais você desce, mais você deixa descer a perna, né? Ali vai ter um maior ponto, onde vai ter um maior estresse àquela estrutura. É evidente que a gente tem que analisar outras. A gente teve outro estudo também em 2014 pelo Power e colaboradores que conduziram um estudo. Esse estudo foi mais relevante no sentido que eles fizeram uma análise dos movimentos, né, das angulações, da força de reação daquela estrutura, com o exercício da cadeira extensora convencional que a gente vê dentro da sala de musculação, mas também aquela cadeira extensora, digamos, o movimento da extensão do joelho, como se a gente fosse realizar com uma caneleirinha ali no tornozelo, simulando a extensão de joelho, tá? E o agachamento, tá? E aí eles analisaram com todas aquelas angulações ali, que nem foi do outro estudo. Só que uma das coisas que eles enfatizaram nesse artigo foi que eles tentaram fazer ao máximo que cada angulação em todos os exercícios fosse gerado
um estímulo para aquela musculatura correspondente aos demais, no sentido que eles tentaram equalizar as variáveis para que nos momentos onde as angulações de cada um fossem iguais, o estímulo dado àquela musculatura representasse o mesmo, entende? No sentido que uma das coisas que eu falei antes, por exemplo, assim, então tu vai zerar a extensora, tá? E vai colocar pouco peso no leg. Qual que, dependendo, vai gerar maior estresse? Tem, extensora, tá. Então vou colocar muito peso no leg e bem pouquinho na extensora. Será que no leg não vai gerar mais dano? Entende? Tipo, se a gente for parar para aí, para analisar os exercícios com essas variáveis tão que destoam uma da outra, é evidente que a gente vai conseguir ter uma resposta muito simples, né? Muito certeira. Mas eles tentaram fazer com que esses exercícios fossem, né, equalizados para representar uma maior fidelidade e uma maior assertividade nessa resposta que eles vão dar sobre esse assunto, né? E nesse estudo eles analisaram, então, com esses 3 exercícios, conforme as angulações de movimento, e o que diz nesse artigo praticamente muito próximo àquele outro, que conforme as angulações, há um estresse naquela estrutura e muito relacionado às angulações que as angulações que aquele exercício está permitindo com que tu faça, e nessas angulações, em cada uma delas, há um estresse, há uma demanda para aquela estrutura onde vai ter o que a gente está falando. E a mesma coisa, quando a gente foi analisar o gráfico, na cadeira extensora onde há uma resistência uniforme, aquela convencional ali da academia, com a polia, onde tu bota o pezinho, que tem aquela resistência, o que acontece? A mesma coisa. Quando tu sair do zero, sair do 90 graus, vai ir chutando, e conforme tu vai fazendo um movimento de extensão, à medida que tu vai fazendo esse movimento de extensão, há uma crescente nessa sobrecarga dessa estrutura. No agachamento, o mesmo. No agachamento, conforme tu for aumentando a amplitude de movimento, tu for descendo, há uma maior sobrecarga naquela estrutura. Conforme tu for subindo, vai diminuindo a sobrecarga naquela estrutura. E já na cadeira extensora, né, com o movimento ali com a caneleira ali, cara, é muito mais evidente do que a extensora no gráfico essa questão da angulação e diminuindo ou aumentando o estresse daquela estrutura. Porque na cadeira extensora, com aquela carga que já vai ser mais linear, a demanda e o estresse gerado à estrutura ali da patela, do joelho, há uma diferença conforme as angulações, tá? Mas não tão quanto quando a gente vê com uma caneleira. Com a caneleira é absurdo ver essa diferença, né? Porque é muito relacionado ao braço de alavanca, o braço de momento ali que vai fazendo um movimento. Então a gente tem nesses 3, tá? A gente consegue ter um conhecimento, né, sobre esse tema. Outra coisa, nesse estudo foi evidente que a sobrecarga, aquela estrutura do joelho, né, a demanda foi muito maior, os números foram muito maiores no agachamento, tá? Levando em conta com que todos esses foram meio que equalizados. Mas, que nem eu falei, a gente não pode levar muito ao pé da letra. Porque o número aqui é maior, a gente está analisando um exercício com outro exercício. Não tem como ser igual, entende? Não tem como dizer que, não, esse número aqui do agachamento é um número muito maior do que da cadeira extensora, então quer dizer então que o agachamento vai levar... Cara, a gente está levando em conta um exercício comparando com outro exercício. Tu tá que nem lá na matemática, quanto que é uma banana mais uma maçã, entende?
Então a gente tem que ter, assim, cara, uma coisa, outra coisa, outra coisa. O que a gente consegue ter a certeza, depois de analisar esses artigos, é que o quê? Conforme a angulação do movimento, a angulação ali no exercício, tu consegue aumentar ou diminuir o estresse. E é isso, é ponto. Entende? Ah, tem uma preocupação, eu quero fazer com que, sei lá, meu aluno, enfim, ele tá com um problema no joelho, sente dor, bem ali na patela, ou, por exemplo, o cara saiu de um pós-cirúrgico, já fez tratamento de coisa. Tá, então, talvez eu consiga trabalhar com zonas, amplitudes menores, que vai gerar uma demanda menor, uma sobrecarga menor ali, aquela estrutura, principalmente da patela. Então, aqui vai ser uma zona melhor, vou conseguir passar um exercício para ele, e eu vou estar com respaldo no sentido cientificamente, e é evidente que aquela estrutura vai ter uma demanda menor, e vai ter um trabalho para aquela musculatura. Ponto. É isso. Quando a gente começa a querer comparar um exercício com um outro exercício, cara, aí já fica uma loucura. Mas e aí, uma das perguntas, né, será que realmente a gente tirar o impacto, a gente sempre querer pensar em exercícios e movimentos que a gente consiga cada vez mais eliminar, será que é positivo, né? Será que é positivo isso, né? Será que a gente tirar totalmente o impacto de uma estrutura é positivo? Porque quando a gente analisa a questão do estresse, né, por exemplo, a pessoa quer ter um ganho de massa muscular, vai objetivar a hipertrofia. A gente sabe, englobando tudo, que para a gente ter hipertrofia, a gente gera estresse em determinadas estruturas para que haja, né, esse ganho da massa muscular. Outra coisa que também já é mais sabida é a questão de, por exemplo, assim, a pessoa está tendo perda na densidade óssea, né? Uma das coisas que é importante é a gente estimular o impacto, o estresse daquela estrutura para que haja uma reestruturação maior. É necessário que haja o impacto nas estruturas. A gente fazer com que os movimentos, por exemplo, a natação. Natação é o melhor exercício para quem tem dor no joelho, para quem tem... Cara, não! Entendeu? Não é assim. Um artigo escrito em 1996 por Scott Dye traz um novo conceito, que é o quê? Envelope de função. E esse envelope de função, esse conceito, ele também está diretamente relacionado ao tema desse vídeo, que é a cadeira extensora e será que é lesiva para o nosso joelho. E o que esse conceito nos traz? Né? Nos traz que cada corpo, no atual momento, ele está apto a suportar uma determinada carga. Então, por exemplo, eu faço corrida 4 vezes na semana, faço fortalecimento 2 vezes na semana e tá show. Se eu, da noite pro dia, duplicar o volume do meu treinamento de corrida e de musculação, cara, não vai dar bom, vai quebrar, eu vou estar cada vez mais próximo de uma lesão até o ponto de eu me lesionar. E isso é complicado, né? Então, o que faz com que a gente tenha um raciocínio? Que o nosso corpo, ele é capaz de, aos poucos, aumentar essa capacidade de lidar com o estresse, com o dano, com as atividades físicas, que a gente vá aumentando as intensidades, o volume, mas é necessário que haja uma organização nesse treinamento para que o seu corpo consiga lidar com o estresse e consiga ficar mais forte, conseguindo suportar aquela carga, né, aquele estresse do treinamento. Outro fator importante que esse artigo nos traz, que cada indivíduo é diferente do outro. A gente tem que analisar as questões fisiológicas, no sentido que, cara, talvez se aumentar o 5% do meu volume na semana de corrida para mim, cara, seja tipo, tá ali, tá ligado? Se aumentar um pouquinho mais, pode ser que quebre. Pode ser outro indivíduo que não, cara, que seja realmente responsivo, que, cara, geneticamente absurdo, o cara, sei lá, mano, o cara, pra se lesionar, cara, tem que dar muito pau. E então cada indivíduo é diferente do outro, a gente não pode querer se comparar com o outro lá.
Cada indivíduo é um. Tipo, eu tive fratura por estresse, tá ligado? E correndo um volume muito baixo. Se a gente for comparar os outros, cara, mas pra mim tava sendo alto, entende? A gente tem que pensar nisso. Cada indivíduo, cada um é cada um. Então a gente tem que ter esse entendimento. Então esse artigo nos traz isso, que com o treinamento a gente consegue fazer com que o nosso corpo fique mais forte para suportar cargas maiores. Mas isso depende do quê? Do treinamento, de algo que a gente faça organizado, consciente, e que a gente perceba que aquele aluno está conseguindo lidar com o dano que a gente está gerando para ele. Entende? Isso a gente vai pensar no quê? Por exemplo, na cadeira extensora, tá? O indivíduo ali, cara, vai gerar um estresse no joelho, tá? Enfim, ele sente dor no joelho. Então, por que a gente não começa fazendo a amplitude de movimento onde ele não sinta dor? E, consequentemente, né, com o passar do tempo, a gente vai explorando amplitudes maiores, que a gente consiga aos poucos colocar mais carga, mas vendo com que ele está cada vez progredindo, está conseguindo sustentar aquela demanda. Ah, mas tu tá falando isso na cadeira extensora. Cara, no agachamento também. Tem gente que sente dor no agachamento. E a gente vai ter que lidar com isso. Então a gente tem que perceber que cada indivíduo, ele vai, no momento, né, no atual momento, no presente ali, ele vai conseguir lidar com uma determinada carga X de estresse. Entende? E que a gente tem que analisar o contexto todo e perceber que a gente gerar estresse é algo extremamente positivo, mas depende muito do quão a dosagem que a gente vai dar, né? Que a gente fala muito que nem remédio, né? Cara, eu tomo um remédio para a pessoa ali, sei lá, tem uma dor de cabeça, tá? Tá, se tu der 6 remédios para dor de cabeça de uma vez, vai fazer efeito? Não, cara, vai estragar o magrão. Então a gente tem que ter esse entendimento no treinamento. A gente tem que parar de querer achar, tipo, esse aqui vai ser o pior, vai estragar o joelho. Não é bem assim, entende? É evidente que hoje em dia, cada vez mais, com as redes sociais, as pessoas estão cada vez mais querendo achar exercícios, metodologias para viralizar e para vender. Então a gente não pode achar também que tudo tá certo, tudo pode. Não é bem assim, entende? Mas a gente tem que ter muita calma para analisar essas questões e dar uns 2 passos atrás, assim, quando tu vê alguém falando, cara, não faça isso aqui é a pior coisa, isso aqui vai estragar tua articulação. Será mesmo? Então fica esse vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Tem o meu Instagram também, pode me chamar lá. E é isso aí. Forte abraço.